Fala galera, vamos iniciar mais um vídeo. Espero que vocês tenham tido uma excelente semana de operações, tenham respeitado o plano de vocês. Vamos lá, né? O assunto do vídeo hoje vai ser sobre a minha semana de operações. Tem um pouco a ver com o vídeo anterior, né? Que eu falei da questão do trade sniper, da paciência. A minha semana tá sem nenhuma operação. Essa semana o mercado ele ficou mais lateral do que tendencioso, e meu operacional ele a regra principal é a tendência, né, que ele é um alinhamento de tendências. É um operacional bem simples, como eu já mostrei para vocês. Ele é um alinhamento de tendências. Então, se o mercado tiver lateral, acabou com o meu operacional, entendeu? Mas são fases. Se o mercado semana que vem retornar à tendência, vai aparecer uma entrada atrás da outra. Mas resumindo, essa semana foi bem parado. Eu vou mostrar para vocês os pares. Vou mostrar para vocês o que precisa acontecer para eu clicar, né? Mas essa semana foi uma semana de teste muito grande de disciplina para mim, porque como eu falei para vocês, né, a gente sempre fica querendo nos sabotar, né? E eu quase me sabotei em alguns momentos, mas a força da disciplina foi maior. E cada vez que eu obedeço a força da disciplina, quando vier aquela vontade de me sabotar, ela vai ser bem fraquinha, porque ela sempre vai querer vir. Porque a gente é ser humano, né? A gente é movido por emoções, então isso sempre vai acontecer, né? Só que o trader experiente, ele consegue controlar isso, e esse sentimento não tem força sobre ele. Mas até um trader de 10 anos de mercado, ele sente vontade de clicar fora do plano, de efetuar uma entrada que está com 90% do plano, não está 100%. Tipo, todas as pessoas sentem. A diferença é que ele já sabe que isso aí vai atrapalhar ele, e ele não obedece essa vozinha, entendeu? Então essa semana eu teve vários momentos que o gráfico tava com a entrada 90%. Inclusive ontem uma entrada que deu até stop, teria dado stop se eu tivesse pego. Ela ficou 95% de alinhar. Eu tava só esperando ela vir buscar aqui minha região, só que ela não veio buscar, e teoricamente ela teria stopado se eu tivesse me afobado, entendeu? Então serviu como mais uma experiência para mim, né? Mas esses sentimentos vão vir, infelizmente, não tem como a gente fugir deles, né? Como eu falei, a gente é ser humano, mas você tem que estar ciente. É uma regra, eu acredito que seja uma das regras principais de um trader. Você reconhecer os seus sentimentos, porque se você não reconhecer os seus sentimentos, você sempre vai ficar obedecendo eles e sempre vai ficar num ciclo sem fim. Então acho que uma das regras principais para você sair da inconsistência e se tornar um trader consistente é você começar a identificar. É como se você estivesse saindo do seu cérebro e começasse a observar os sentimentos que ele tem, a observar as reações, porque tipo, cada trader tem um tipo de sentimento específico. Tem trader que o sentimento dele fica mais pesado quando ele está numa entrada. Tem trader que o sentimento fica mais pesado quando ele está analisando, quando ele está esperando, quando está muito tempo sem entrada. Então tipo, cada trader tem um perfil. O meu modo mais difícil, a questão que o meu cérebro fica querendo mais me sabotar, é quando não tem entradas e quando eu estou num ciclo negativo. Eu já sei disso, entendeu? Isso demorou muito para eu entender. Sempre que eu estava num ciclo negativo, meu cérebro ele queria me sabotar, e essa sabotagem ela vem disfarçada de evolução. Aquela vozinha na sua mente que diz: não, esse operacional não tá bom, testa outro operacional. Esse risco retorno não tá bom, testa esse outro risco retorno. Isso galera, não é evolução, isso aí é uma sabotagem disfarçada. Eu obedeci essa voz por muitos anos, e isso acabou me deixando muito tempo preso no ciclo sem fim. É uma falsa evolução que só vai te atrasar, entendeu? Então por isso que é bom você estudar o seu operacional, saber o risco retorno que você vai querer seguir. Depois disso você tem que seguir fielmente, porque essa vozinha vai ficar vindo na sua cabeça sempre que você tiver sem entradas no ciclo negativo,
o mercado não tiver bom, sempre vai vir essa vozinha. Então vocês têm que saber identificar que ela não é uma vozinha da evolução, ela é vozinha, ela tá te sabotando, ela tá destruindo a tua trajetória no mercado, disfarçado de evolução. Pense bem nisso, porque eu pensava que eu estava evoluindo quando eu mudava de estratégia. Eu não, agora eu vou evoluir. Aí a outra estratégia estava boa, depois vinha pro ciclo ruim, aí vinha essa vozinha na minha mente: testa essa outra estratégia. Eu testava. Aí nessa ondinha, galera, passou anos e anos, viu? E eu espero que vocês não passem por isso. E eu só comecei a evoluir quando eu comecei a entender meus pensamentos e a reconhecer eles, né? Que é o autoconhecimento. Enquanto você não tiver esse autoconhecimento, você vai ficar numa bolha, num ciclo sem fim, correndo atrás do rabo. Mas enfim, vamos mostrar aqui as operações, os gráficos, né? Não teve operação essa semana, vocês podem ver. Ó. Minha última operação foi dia 13. Fiz 2 operações, uma na sessão da manhã e outra na sessão da noite. Dia 13 foi a última. A gente tá no dia 20, já faz 7 dias que eu não clico. Mas é isso, galera. Eu tô feliz. Tem aquele sentimento, né, de você ficar querendo clicar, porque o clique ele dá um prazer, galera. É como se fosse um vício, entendeu? Então, tipo, o nosso corpo ele fica querendo esse vício, receber essas substâncias que o cérebro libera quando você clica. Então você vai sentir um desconforto por você ficar um tempo sem clicar. Só que você não pode obedecer esse sentimento, entendeu, galera? Eu tô desconfortável, não vou mentir, eu tô desconfortável porque eu tô uma semana sem clicar. Mas ao mesmo tempo eu tô feliz porque eu sei que isso aí tinha me sabotado há um ano atrás e hoje em dia não me sabota mais, entendeu? E eu tô muito feliz porque isso mostra muita evolução, isso é muito importante, pô. Vamos lá, vou mostrar para vocês os pares, o que eles precisariam fazer para eu clicar. Eu só clico se eles fizerem isso. Aqui vocês veem, né, que foi dia 13. Eu vou tentar não demorar muito, porque as pessoas não reclamarem, né? O vídeo está em 7 minutos, eu vou tentar gravar uns 20 minutos de vídeo. Aí vamos lá. O SDJPY, ele está numa tendência de alta, só que ele precisa quebrar esse topo aqui. Eu só penso em comprar quando ele quebrar, então eu preciso que ele faça isso aqui. Assim que ele quebrar, eu posso pensar numa compra. Caramba. Assim que ele quebrar, eu posso pensar em uma compra, mas ele primeiro tem que quebrar aqui. CAD-CHF também precisa quebrar aqui, quebrar esse topo para continuar. Isso aqui é uma tendência de 1 mês a 2 meses, cada vela dessa é de um dia, então aqui ele já está teoricamente para você estar lateral aqui, né? Mas isso aqui é o gráfico do diário, então isso aqui é uma tendência muito forte de alta. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, tendência de alta, vocês estão vendo? Porque está no diário, parece que não está numa tendência, mas ele está numa tendência. Mas para eu continuar, para eu pensar em comprar, ele teria que romper esse topo aqui. NZD-USD, para eu pensar em vender, ele está nessa tendência de baixa, ele teria que quebrar isso aqui. É muito simples, não tem mistério, é só fazer isso que eu compro ou vendo. Ó, aqui ó, tendência de alta, ele precisa quebrar aqui. Se ele quebrar aqui esse topo, eu posso pensar em comprar. Aqui eu não faço nada porque aqui a macro é de baixa e essa tendência que está se iniciando de alta, ela ainda está recente. Para eu pegar uma entrada contra essa tendência aqui, tem que ter criado uma tendência nova de pelo menos 1 mês. E aqui não está não, aqui está 1 semana ou 2. Não faço nada aqui. Nitidamente tendência de alta, então eu esperaria de quebrar esse topo. Muito simples, né? Aqui, tendência de alta, eu esperaria de quebrar esse topo. Aqui, eu focaria mais numa venda, inclusive foi a entrada que eu estava analisando ontem, que eu quase peguei. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui. Quase que eu peguei, galera. Faltou um pouquinho de nada, deixa eu ver, acho que tá aqui ainda. Ah, não, eu apaguei, mas foi, eu acredito que foi aqui. Eu ia pegar uma venda aqui. Essa vela confirmou. Eu fiquei esperando romper mais um pouquinho aqui, ela não rompeu. Aí mostrou essa vela compradora e aí eu já finalizei o dia
mas teria me estopado. Mas a entrada estava boa no momento, porque estava na tendência de baixa. O Euro GBP, cadê? O Euro GBP, ele teria que quebrar aqui. Vocês podem ver que é muito simples. Não tem tipo muitas coisas não. Aqui ó, precisaria quebrar aqui. Sempre quebrar esse topo aqui. Então, esse fundo ou um topo, entendeu? Aqui eu só pegaria. Essa aqui vai demorar uma eternidade, porque isso aqui tá lateral. Eu só pegaria se ele quebrasse aqui esse topo. Aqui nitidamente tendência de alta, né? É só se ele quebrar aqui. Aqui só se ele quebrar aqui. Aqui ele tem que quebrar aqui. Não vou marcar todos, mas vocês deu para entender, né, que o porquê não tem nenhuma oportunidade, porque o mercado ele simplesmente meu mouse tá meio ruimzinho, papai. Ele simplesmente não tá na tendência forte, ele deu uma respirada. Essa respirada acabou com o meu operacional na semana, porque subiu tudo, ó. Foi tudo contra. Aqui acumulou, aqui também acumulou, aqui acumulou. Precisaria quebrar aqui, então eu não vou explicar tudo não, para não ficar tão longo o vídeo, mas é basicamente isso, galera. Esse foi o motivo de eu não ter feito nada essa semana, mas como eu falei pra vocês, né, o mais importante, galera, é vocês respeitar o 100% do plano de vocês. Se vocês estipularam que vai pegar só com a tendência forte quebrando a estrutura, só pega se tiver assim. E é a minha regra, né? Já tem que quebrar um topo ou um fundo e dar continuidade para eu poder vender ou comprar. E como eu falei pra vocês, ele tem que estar 100%. Mas eu falei basicamente algumas coisas que eu tava percebendo, né, sobre mim. É muito importante a gente, como eu falei pra vocês, a gente ter o autoconhecimento, né? E a parte mais fácil, galera, daqui do mercado é você estar analisando, né? É muito simples. Mas a parte difícil que as pessoas, e é justamente onde as pessoas não focam, né? Que é na parte do controle emocional. Porque é meio clichê, as pessoas falam, não, a melhor coisa do mercado financeiro não é estratégia, não é gestão, é controle emocional. E realmente é um pouco clichê, mas é a verdade. Não tem como fugir da verdade, né? Enquanto você pode ter a melhor estratégia, um trader muito bom pode passar a estratégia dele para vocês. Se você não tiver o controle emocional, a mentalidade certa, vocês não vão seguir. Por quê? Toda estratégia ela tem um ciclo bom e ciclo ruim. Vai ter ciclo que vai dar entrada a todo momento, vai ter ciclo que vai ter pouquíssimas entradas, vai ter ciclo positivo, ciclo negativo. E o trader amador, ele pensa que quando ele encontra a estratégia é só o ciclo positivo, mas não, tem vários ciclos negativos. E isso aí faz parte da probabilidade, né? Se a sua estratégia tem 60% de acerto, 40% das vezes você vai perder dinheiro, entendeu? Só que esses 60% vai cobrir o prejuízo e você vai ficar com lucro, né? Que é a vantagem estatística. Mas vocês tem que ter isso é uma base, né? Tem coisas que são base, e isso é uma delas, que você tem que estar ciente de que o seu operacional não vai dar oportunidade a todo momento e não vai ter take a todo momento. Enquanto você brigar contra isso, você vai ficar no ciclo sem fim. É isso, galera. Expliquei bem pra vocês. A minha semana, né? E espero que vocês tenham tido uma ótima semana, tenham respeitado bem o operacional de vocês, o plano de vocês. Isso aqui é mais importante, galera, do que um take. Você aguentar essas semanas, porque se eu quero ter uma semana boa ou um mês bom, eu tenho que estar disposto a aguentar. Se eu não aguentasse,
essa semana sem entradas, quando viesse uma semana boa, eu já teria fugido do plano, já teria quebrado minha mesa, já teria mudado o operacional. Então, tipo, eu não teria aproveitado o melhor momento, né, da minha estratégia. Então é muito importante, e é muito importante você ter a mentalidade para poder suportar esses momentos. Como eu falei pra vocês, é doloroso, né? Dói pra caramba, tá ligado? Nosso cérebro fica querendo lutar contra para você efetuar alguma entrada fora do plano com 90%. Mas se vocês resistirem a isso, vocês vão dar um passo muito grande. É isso, galera. Eu tô com algumas outras ideias aí de gravar vídeo, alguns tipos de assunto bom. Eu vou tentar gravar ao longo da semana. Como eu falei pra vocês, não vou gravar tanto tempo não. No máximo vai ser 20 minutos de vídeo, para não ficar um vídeo cansativo pra vocês. Como o mano comentou lá, né? E eu vou respeitar essa questão. Mesmo que eu tenha muitas coisas pra falar, mas eu vou respeitar essa questão do tempo. Se eu tiver mais coisa pra falar, eu falo em outro vídeo. Mas deu pra vocês entenderem, né? O porquê minha semana tá tão parada. E tudo indica que semana que vem vai estar bem propício, porque tem muitas possíveis entradas, muitas velas perto da região que tá, aqui também tá querendo iniciar, aqui tá querendo dar uma tendência de alta. Tipo, tem muitas possíveis entradas que podem nos dar várias oportunidades semana que vem. E a gente também tem que ter muito cuidado, né? Porque pode ter falsas oportunidades. Mas é isso, vamos manter a mesma mentalidade, focando na disciplina, não ligando para ciclos ruins. Eu já cheguei a passar no meu outro operacional, galera, mais de um mês sem fazer uma única entrada. Eu fiquei tão desconfortável que vocês não fazem ideia. Mas eu respeitei. Eu não uso mais esse operacional, porque realmente não era um operacional bom. Mas a questão da disciplina, de ter respeitado, eu respeitei por um mês sem fazer um único clique. Isso aí me fortaleceu muito, me ajudou muito. Cada vez que eu respeito isso, isso me fortalece cada vez mais como um trader, né? É isso, galera. Eu não vou prolongar tanto não, como eu falei pra vocês. Bom final de semana pra vocês. Vou tentar ver se eu gravo segunda-feira ou terça mais algum vídeo falando. Cada dia eu vou falar um assunto bem importante sobre a minha trajetória no mercado, algumas coisas que podem ajudar vocês. Se você tiver alguma dúvida também, quiser que eu fale algum assunto, pode deixar nos comentários. Isso aqui, só para lembrar para vocês, isso aqui é uma trajetória de um trader que está buscando a consistência. Então vocês vão ver erros, vão ver acertos, vão ver evolução. Então eu não sou um trader perfeito, eu não sou um youtuber, então vai ter muitos erros aqui de fala, vocês podem perceber algumas coisas estranhas na gravação, mas só para vocês ficarem cientes que eu não sou youtuber. Eu quero gravar esses vídeos aqui como um diário para mim e ao mesmo tempo para ajudar vocês, quem tiver no mesmo caminho que eu, né? Quem já for um trader consistente, maravilha. Se quiser assistir também, eu fico feliz, mas isso aqui é mais para quem está buscando a consistência e quer seguir o caminho correto da consistência, entendeu? Isso aí, para quem está no mesmo caminho que eu, no mesmo barco que eu, e no mesmo degrau que eu, ou um pouco abaixo, isso aqui vai ser muito útil. Para quem está acima, não é tão útil não, porque você já chegou aonde eu estou buscando chegar. Entendeu, galera? Então vocês vão ver muitas coisas humanas aqui, né? Erros e acertos. Mas o que eu garanto a vocês é que se vocês continuarem assistindo, quem estiver em busca da consistência, vocês vão evoluir muito. Não estou dizendo em questão do operacional, que o operacional aqui foi um operacional que eu adaptei para mim. Possa ser que não faça sentido para vocês, mas eu quero que vocês entendam que tem muitas coisas importantes fora o operacional, que é um diário, como eu boto tudo no meu diário, a mentalidade de esperar, várias coisas aqui que vocês já viram nos vídeos. Então eu tenho certeza que esses vídeos vão ajudar vocês, quem está na busca da consistência. Tamo junto, galera. Bom final de semana para vocês. Segunda-feira ou terça eu gravo outro vídeo. Valeu, galerinha, tamo junto e fui!